Deus às alturas. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos assentar. Alguns estão perguntando por que Jesus veio agora para o lugar onde estava preparado. Primeiro porque o padre se esqueceu e colocou no altar. Mas até nisso ele se manifesta na sua providência. Porque durante a missa eu pensava que primeiro eu devo me lembrar de que para mim nasceu o Salvador. A gente sempre escuta o Evangelho e também todas as histórias como se Deus estivesse falando com alguém que está distante de nós. E a gente, em terceira pessoa, escuta uma história que está sendo desenvolvida. Até acreditamos no que está sendo dito. Nós cremos e professamos a nossa fé em Cristo. E nos esquecemos que Deus fala conosco pessoalmente. E eu pensava justamente nisso e foi providência. Jesus, até o momento presente, estava voltado para o Padre. Porque eu, como sacerdote, preciso também entender e aceitar que nosso Senhor me ama pessoalmente. Agora está voltado para vocês, para todos nós, para que nos recordemos daquilo que nós já sabemos. A nossa caminhada cristã, a nossa fé é justamente isso. A gente se lembrar o tempo todo daquilo que nós já sabemos. Todos nós sabemos que Cristo nasceu. Que Ele nasceu, viveu por 33 anos neste mundo, realizou os milagres que nós sabemos e vemos nos Evangelhos, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou o tempo determinado, foi preso, foi crucificado, morreu, desceu da cruz, foi colocado nos braços de Maria e ressuscitou ao terceiro dia. Todos nós sabemos isso. Mas entre saber desta verdade, e de maneira especial da verdade que Jesus nasceu, e esta verdade cair no nosso coração, às vezes leva tempo. Domingo eu estava tendo um recolhimento, um retiro com os ministros, e eu comentava com eles uma experiência que eu tive em Jaraguá, exatamente sobre isso. Eu estava num dia muito bem, eu estava feliz e em paz. Tinha celebrado uma missa nas 7 da manhã, estava indo para uma capela que ficava em outra cidade, em Artulândia. É uma distância de 30 minutos. E aí eu entrei no meu carro e quando entrei na BR, quando comecei a minha oração, começou a vir no meu coração uma verdade que todos nós escutamos. Deus te ama. Todos nós sabemos disso. É a frase que a gente mais escuta, que mais nós sabemos. Eu também sabia disso. Como sacerdote, repito isso milhões de vezes, para mim mesmo e para as pessoas. Mas naquele dia foi diferente. E Deus permitiu que eu também, nos meus sentimentos, embora não fosse necessário, começasse a perceber isso, e eu comecei a chorar sem parar. Eu fui de Jaraguá a Hortolândia chorando, de alegria. Por qual motivo? Porque Deus me ama. Qual verdade hoje deve alegrar o nosso coração? Qual verdade hoje deve saltar das Escrituras, saltar ao nosso coração? Que nasceu o Salvador, e nascendo o Salvador vai-se embora a escuridão das trevas, para dar lugar à luz de Cristo. Vai-se embora a morte do pecado, porque nasceu o Redentor, o Salvador, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Vai-se embora também com esta verdade que nasceu Jesus, vai-se embora todo o desespero, toda a angústia, todo o sofrimento da humanidade, porque nasceu, junto com Deus, a esperança para nós. Esta é a verdade, irmãos, que do nosso intelecto deve cair também para o nosso coração e para a nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu porque nos ama. E Ele nasceu porque um dia iria se fazer alimento para nós.
Existe todo um significado teológico do lugar onde Jesus nasce. Não foi à toa que ele foi rejeitado pelas pessoas e ninguém queria acolher Nossa Senhora. Sabemos disso. Nossa Senhora, com São José, bateram em várias portas e todos fecharam as portas para o Senhor. Diz a palavra de Deus, escutamos agora no Evangelho, que não tinha lugar para eles na hospedaria. Que significado tem isso, irmãos? A humanidade, assim como as portas daquelas casas, estavam fechadas para o Redentor. Nosso Senhor vem e Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele bate. Assim como Nossa Senhora com São José bateram na porta de cada casa, Jesus hoje, não só hoje, todos os dias, também bate e pede um lugar na sua casa, no seu coração. Quantas vezes nós também fechamos a porta para a graça de Deus? Quantas vezes preferimos seguir o nosso próprio caminho? Quantas vezes preferimos viver na escravidão do nosso pecado, porque achamos que assim somos de fato felizes? Quantas vezes fechamos a porta para a graça de Deus, que todos os dias quer nos redimir e nos salvar? Nosso Senhor também nasceu num lugar de extrema pobreza, porque assim se encontra o nosso coração antes da graça. Ele também nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura? O lugar onde os animais comem. Olha a teologia de significados que tem aqui. A cidade onde Jesus nasce, Belém. Belém significa casa do pão. E o que Jesus fez quando instituiu a Eucaristia? Quando se entregou na cruz? Quando criou o sacramento da Eucaristia? Ele se fez pão, para que de fato nos alimentemos dele. Existe um profundo significado e uma ligação entre o nascimento do Senhor com a sua morte na cruz. Por quê? Porque a gente não iria celebrar a paixão de nosso Senhor se Jesus não tivesse nascido. Se ele não tivesse se encarnado, não poderíamos ter recebido os méritos e a salvação que ele na cruz nos concedeu. Jesus Cristo se encarnou no meio de nós, fez-se tudo igual a nós, menos no pecado. Ele, mesmo sendo Deus, quis passar por todos os processos que nós passamos em nossa vida, todas as etapas do desenvolvimento humano que passamos, do nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e depois a velhice. Jesus não passou pela velhice, mas ele chegou até a vida adulta. Ele quis passar por todos os processos, ele quis passar fome, ele quis sentir sede, ele precisou aprender a andar como nós precisamos, com certeza aprendeu a falar, com certeza aprendeu a viver no mundo como homens, vendo o exemplo de sua mãe e de seu pai. Como assim? Mas ele não era Deus? Ele já não tem toda a inteligência do mundo? Sim, mas ele quis fazer-se tudo igual a nós. É muito bonito aquele filme da Paixão de Cristo, onde mostra, claro, não é conforme a Bíblia, é uma liberdade poética, dramática do Mel Gibson que fez o filme. De repente, Mel Gibson coloca uma cena onde Nossa Senhora está cuidando de Jesus e ele sai correndo. E aí Jesus tropica e cai no chão. Nossa Senhora vira para trás e vai correndo para segurar Nosso Senhor. Olha que interessante. E de fato, pode ser que foi assim mesmo. Não é difícil de percebermos isso. Quando ele sente dor no coração, quando ele diante de Jerusalém chora porque aquele povo não se convertia. Quando o seu amigo Lázaro morre, Jesus fica de luto, ele chora. Ele não fica fingindo os sentimentos para falar, olha, Deus nos ama, olha, de fato Jesus faz um conosco. Não, ele realmente se fez homem e como homem sofreu o que cada um de nós sofremos. Ele foi em tudo igual a nós,
menos no pecado. E o mais importante, irmãos, nesta festa, dessa grande solenidade, é que Deus hoje nos alcançou. A humanidade vivia nas trevas do pecado e vai permanecer nessas trevas enquanto não se voltar para Jesus Cristo, o menino Jesus de Belém, o único capaz de trazer a verdadeira paz ao nosso coração. Hoje não é um dia de tristeza, queridos filhos, é um dia de alegria, e eu sei que para muitos o Natal é um gatilho de tristeza. Eu já escutei muitas vezes alguma pessoa dizendo assim: padre, toda vez que chega o Natal eu fico triste. É porque a gente associa o Natal à nossa família, e aí nos lembramos do pai, da mãe, de um avô que faleceu. E automaticamente quando chega o Natal a gente fica triste. Mas Cristo hoje também quer fazer uma ressignificação desse momento. Hoje não pode caber no nosso coração a tristeza. Porque se a nossa mente, o nosso coração é iluminado por essa verdade, Cristo nasceu porque me ama e quer me salvar, não tem como continuar um coração triste. Não significa que esta alegria, essa paz que Cristo nos traz, vai arrancar de você o sofrimento. Não significa que essa alegria e essa paz que Cristo nos dá, vai tirar também de você a cruz que você carrega todos os dias. Não. Esse é o mistério do cristianismo. Conversava isso com um padre hoje, onde sentimos uma profunda alegria de sermos amados por Deus, de sermos cuidados por Ele e sabermos que Ele nos vê, que está do nosso lado, mesmo no meio dos sofrimentos e da guerra. Olha que coisa interessante. Um padre também me dizia que certa vez quiseram retratar o que era a paz em um quadro de pintura. E aí as pessoas fizeram um quadro de um campo com as ovelhinhas pastando, com o sol, aquelas nuvens, aquela coisa bonita. E aí, no concurso de pintura, ganhou uma pessoa que fez o seguinte quadro: uma pedra grande e enorme no meio de um mar de tempestades, cheio de trovões, a água movimentada e uma pedra. E nessa pedra tinha uma fissura onde tinha um ninho de passarinhos. E ele disse: isso é a paz. Por quê? A rocha, que é Cristo, as águas turbulentas, que é a nossa vida agitada, os problemas que vão nos vindo, e o ninho de passarinhos somos nós. Que no meio dessa loucura que está este mundo, o nosso coração, se está em Cristo, está firme, está na paz. Esse de fato é o melhor relato do que seria a paz. E só Jesus pode nos trazer a verdadeira paz. Portanto, irmão, permita hoje ser alcançado pela graça de Deus. Permita hoje que nosso Senhor, assim como em Belém, encontre um lugar no seu coração. Não faça como as pessoas que fecharam as portas para Cristo. Abra o teu coração para que Ele entre e faça morada. Deus, vendo a nossa incapacidade de irmos até Ele, Ele sabia que pelas nossas próprias forças somos incapazes de ir até Ele. O que Ele fez? Ele se encarnou, fez-se homem, nasceu para nós, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele nos alcançou e nos tirou da prisão do pecado que vem nos atormentando. Para encerrarmos essa homilia, sejamos também iluminados por uma passagem de São Paulo, que reflete muito bem. Ele que, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Cristo esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, escravo, e se tornando semelhante ao ser humano, e encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Nosso Senhor esvaziou-se de si mesmo. Para que Cristo possa nascer em nós, irmãos, também precisamos fazer um esvaziamento. E de que a gente tem que esvaziar?
do nosso ego. Um coração que está inflado de si mesmo, que está cheio de egoísmo, não pode caber nosso Senhor. Faça essa experiência. Deixe esse orgulho para lá, essa arrogância para lá. Permita que pelo menos hoje, alguém chamado Jesus tenha um espaço dentro de você, no seu coração. E a tua história não será a mesma, depois que você permitir que Ele faça parte da sua vida e da sua caminhada. Que Cristo hoje tome o lugar que Ele merece, o centro de nossas vidas, o centro de nossos corações. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de uma felicidade genuína e verdadeira, porque nosso Senhor veio até nós como uma criança, simples, humilde. Por que como criança? Para que ninguém tenha medo de chegar até Ele. Talvez se Ele chegasse já glorioso, na sua idade adulta, e com toda a sua glória, alguém teria receio de chegar até Jesus. Mas como uma criança, quem tem medo de se aproximar de uma criança como nós vemos aqui no altar? O mesmo Jesus que veio até Belém, vem até hoje até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.